Meu pai não tem nada, mas ele parece mais feliz do que você. Essa frase acabou com toda a vida de Richard Ashford. Não literalmente, mas tudo que ele achava que importava morreu na frente de toda a sua equipe de liderança. Na frente de 20 executivos de terno. Diante das pessoas que o temiam. Diante das pessoas que tomavam decisões com base no que ele dizia. Um menino de 9 anos disse isso. Seu próprio filho, Thomas. Estando lá no escritório do pai, no 42º andar. Durante uma apresentação matinal na frente de todos. Durante a maior apresentação do trimestre. Aquela para a qual Richard vinha se preparando por semanas. Todos ouviram. O silêncio era nuclear. O tipo de silêncio onde ninguém respira, onde ninguém se move, onde o tempo para por um segundo e todos percebem que algo acabou de mudar para sempre. Porque aquele garoto não sussurrou, não se escondeu, não pediu desculpas. Ele apenas falou a verdade como se fosse um fato, como se fosse óbvio, como se todos já deveriam saber. E talvez soubessem, talvez todos soubessem. Talvez Richard fosse o único que não soubesse. Deixe-me te contar por que essas palavras o destruíram. Deixe-me contar o que levou um menino de 9 anos a falar a verdade que seu pai não poderia comprar para sair dessa situação. Marcus Washington empurrava um carrinho de limpeza pelo prédio Ashford todas as noites às 18 horas, durante 3 anos. 3 anos caminhando por esses corredores. Ninguém sabia seu nome. Ninguém olhava para ele quando passava. Ele era como um móvel. Ele fazia parte da infraestrutura do prédio, como os canos, como a fiação elétrica. Seu filho Darius tinha 7 anos. 4 anos atrás, a mãe de Darius foi embora. Simplesmente foi embora, sem aviso, sem conversa. Ela disse que não estava feita para a maternidade. Ela disse que o amor era um fardo muito pesado para carregar. Ela disse que precisava de sua vida de volta, e ela a pegou de volta. Ela foi embora. Richard Ashford olhava para seu próprio filho assim, como se ele fosse carga, como se fosse algo a ser gerenciado, como se estivesse no caminho. Mas Marcus não olhava para seu filho assim. Marcus escolheu de forma diferente. Ele também poderia ter ido embora. Ele poderia ter dito que isso era difícil demais. Aquela paternidade solteira era impossível. Que ele não estava pronto, que a vida tinha outros planos. Mas ele ficou. Dormiu em um sofá em um apartamento de um quarto para que seu filho pudesse ter o quarto. Trabalhou à noite e aparecia todas as manhãs às 6h45 da manhã com ovos mexidos, torradas, suco de laranja e um beijo na testa. Você vai ter um ótimo dia, amigo. Eu sei disso. Seja gentil com as pessoas. Seja corajoso. Eu vou te buscar às 3 e faremos a lição de casa juntos. Esse era seu mundo inteiro. Aquele menino de 7 anos. Isso era tudo. Todas as noites, das 6 da tarde às 2 da manhã, ele era invisível em um prédio cheio de pessoas ganhando mais dinheiro do que ele ganhava em 5 anos. Pessoas que tinham diplomas de universidades que ele nunca tinha frequentado. Pessoas que possuíam coisas. Pessoas que tinham opções. Ele não tinha nada disso, mas ele tinha algo que eles não tinham. Ele tinha presença. Ele tinha escolha. Ele tinha um filho que sabia que importava. Todas as manhãs, ele era tudo para um menino de 7 anos que cresceria sabendo como era o verdadeiro amor. Ele escolheu o segundo. Acima de tudo. Todas as noites. Richard Ashford tinha tudo o mais. Bilhões de dólares em contas. Um escritório na esquina do 42º andar. Seu nome no próprio prédio. Diplomas de Harvard e Stanford emoldurados em suas paredes. Um rosto que as pessoas reconheciam em restaurantes. Poder que deixava as pessoas nervosas. Pessoas que fariam quase qualquer coisa que ele pedisse porque tinham medo de perder seus empregos. Ele também tinha um filho chamado Thomas. 9 anos. O garoto apareceu numa terça-feira de novembro porque sua mãe tinha uma consulta médica. Uma mamografia. Algo sério. Ela ligou para Richard.
Ele pode ir ao seu escritório? Eu tenho uma consulta médica. É importante. Richard disse que sim imediatamente. Não porque quisesse passar tempo com Thomas, mas porque dizer não faria parecer que ele era uma pessoa ruim, porque as pessoas estavam ouvindo. É só mantê-lo quieto, Richard disse ao telefone. Eu tenho uma apresentação, a apresentação da fusão. Não posso ter distrações. Thomas chegou às 14 horas com um segurança que o deixou parado naquele escritório como se estivesse entregando um pacote. Richard não olhou para cima. Thomas se sentou em uma cadeira de couro perto da janela. Uma cadeira cara. Uma cadeira que provavelmente custava mais do que Marcos ganhava em um mês. Às 14h15, Thomas tentou falar com seu pai, sobre uma prova da escola, sobre algo que o preocupava, sobre matemática, sobre se seu pai estava orgulhoso dele. Agora não, Thomas. Estou ocupado. Você não vê que estou ocupado? Às 15h20, Thomas se aproximou e perguntou se eles poderiam almoçar juntos. Apenas um almoço, nada grande. Apenas ele e seu pai. Eu tenho uma reunião de almoço, é importante. Você pode pedir algo no café do prédio. Às 16 horas, Thomas apenas ficou ali sentado e assistiu seu pai trabalhar. Assistiu-o digitar furiosamente em seu teclado. Assistiu-o atender ligação após ligação. Assistiu-o ignorá-lo completamente. Ele não existia neste escritório. Ele era invisível, assim como Marcos era invisível. Mas por um motivo diferente. Às 4h45, Thomas se levantou e caminhou até a janela. Do 42º andar, a cidade parecia diferente, menor. Como se todas aquelas pessoas lá embaixo fossem apenas formigas. Como se suas vidas não importassem. Como se nada importasse exceto o que acontecia em escritórios como este. Ele ficou lá por 10 minutos apenas olhando para baixo. E então viu algo que mudou tudo. Do 42º andar, você podia ver a rua abaixo. Pessoas minúsculas se movendo como formigas levando suas vidas. Carros, ônibus, pessoas em ternos de negócios, pessoas em uniformes, pessoas apenas tentando sobreviver, mas uma figura era fácil de identificar. Marcos, levando seu filho para a escola, de manhã cedo. O sol estava apenas nascendo. A mão de Marcos estava no ombro de Darius. Eles estavam caminhando devagar, conversando. Marcos estava ouvindo seu filho, realmente ouvindo. Não no telefone, não distraído. Ele não olhava para o relógio, ele estava presente. E seu filho estava falando, animado, pulando por aí, empolgado com algo, com a escola, com seu dia, com algo que importava para ele. Thomas os observava. Ele viu Marcos se inclinar e ouvir seu filho dizer algo. Ele viu o rosto de seu pai mudar. Viu-o sorrir, um sorriso verdadeiro, não um sorriso de performance. Não um sorriso que ele dava porque alguém estava assistindo. Um sorriso verdadeiro, porque seu filho tinha dito algo que o deixou feliz. Thomas viu o menino rir. Era possível ver isso do 42º andar. Era possível ver um menino rindo porque seu pai estava presente, porque seu pai o viu, porque seu pai se importava o suficiente para ouvir. Thomas os observou caminhar juntos até desaparecerem em um prédio do outro lado da rua. E algo se quebrou dentro de Thomas. Ele entendeu algo então. Algo que seu pai nunca entenderia. Algo que não poderia ser explicado em uma escola de negócios ou aprendido em uma sala de reuniões. Ele entendeu que o homem empurrando o carrinho tinha algo que seu pai não tinha. E seu pai provavelmente nunca teria, a menos que alguém lhe dissesse, a menos que alguém o fizesse entender. Às 16h58, com exatamente 2 minutos antes de sua mãe chegar para buscá-lo, Thomas se levantou. Ele não pediu permissão. Ele não sussurrou. Ele não se desculpou. Ele disse claramente. Então todos naquele escritório ouviram. Então os executivos ouviram. Então as pessoas ao telefone ouviram. O homem que limpa este prédio tem mais do que você. Richard congelou no meio da digitação.
Todo o escritório ficou em silêncio. O nome dele é Marcus. Ele tem um carro velho. Tem 14 anos. Seu apartamento é pequeno. Eu ouvi a mamãe falar sobre isso. Ela diz que as paredes são tão finas que você pode ouvir seus vizinhos. Mas ele sorri para as pessoas. Ele lembra os nomes delas. Mesmo que elas trabalhem aqui apenas por algumas semanas, ele as lembra. A voz de Thomas estava firme. Não estava brava, não estava assustada, apenas verdadeira. A voz de alguém que finalmente decidiu falar o que sabia ser verdade. Ele notou a pintura do veleiro da Jennifer na contabilidade. Ela tem uma pintura de um veleiro na mesa dela. E ele disse que era linda. Ele realmente olhou para ela. Ele prestou atenção. Ele a viu. E ela chorou. Não foi um choro triste. Foi o outro tipo. Aquele em que você sente que alguém realmente te vê. Que você importa para alguém. As mãos de Richard se cerraram em punhos. Você tem um prédio com seu nome nele. Você tem bilhões de dólares. Eu nem entendo números tão grandes. Mas você não sorri para ninguém. Você não vê ninguém. Você me disse para ficar quieto. Você me disse que estava ocupado. Você não me fez uma pergunta sobre o meu dia. Você não me perguntou sobre a minha prova. Você não me perguntou nada. Você nem mesmo olhou para mim. A voz de Thomas quebrou ligeiramente, mas ele continuou. E eu acho que isso te deixa triste. Eu acho que você está sozinho. Eu acho que o filho do Marcus sabe que ele importa para o pai dele. Ele sabe que seu pai o ama, e eu não acho que eu saiba disso. Não tenho certeza se sei disso. Ele não tem nada, mas ele tem tudo. Ele tem seu filho, e seu filho sabe disso, e isso o faz mais feliz do que você é, mesmo que você tenha tudo. Os executivos estavam olhando para seus sapatos agora. Ninguém se movia, ninguém falava. Richard se levantou lentamente. Sua cadeira arrastou para trás contra o chão. O som ecoou pelo escritório. Ele não falou. Ele não se defendeu. Ele não explicou. Ele não se desculpou. Ele nem mesmo olhou para Thomas. Ele apenas saiu com o telefone no ouvido, já fingindo que a conversa nunca aconteceu. Mas ele não conseguia não ouvir aquelas palavras. Elas estavam dentro dele agora. Elas ficariam lá para sempre. Naquela noite, Richard dirigiu pela cidade sozinho. Ele não ia jantar com colegas, não ia para seu clube, não ia a lugar nenhum. Ele estava apenas dirigindo, em círculos, passando pelo bairro onde Marcus morava, passando pelos pequenos prédios de apartamentos com paredes finas e máquinas de lavar na calçada, passando pelas escolas onde crianças que não tinham vantagens ainda acreditavam nas coisas. Ele dirigia devagar, como se estivesse procurando algo. Então ele os viu, Marcus e Darius voltando para casa do ponto de ônibus. O menino estava falando, animado, pulando, contando ao pai sobre seu dia, sobre o que aprendeu, sobre com quem brincou no recreio, sobre algo engraçado que aconteceu. E Marcus estava ouvindo, totalmente presente. Não no celular, não distraído, não pensando no trabalho, não pensando em nada, exceto no que seu filho estava dizendo. Ele estava fazendo perguntas. Como foi isso? O que você fez, então? O que você disse? Como isso te fez sentir? O menino estava feliz. Mesmo do carro de Richard, à distância, ele podia ver claramente a felicidade, a alegria, o conhecimento de que seu pai estava interessado nele. Eles estavam de mãos dadas. Marcus e seu filho estavam de mãos dadas caminhando pela rua. Richard os viu desaparecer em um prédio que provavelmente não tinha aquecimento no inverno e paredes tão finas que você podia ouvir seus vizinhos através delas. E algo dentro de Richard quebrou. Ele percebeu algo que seu diploma de Harvard nunca lhe ensinou, algo que seu sucesso nos negócios nunca lhe mostrou, algo que todo o seu dinheiro não podia comprar, que a pessoa mais rica daquela rua não era a que estava no carro de luxo. 2 semanas depois, Richard ligou para o serviço de limpeza, não para fazer uma reclamação, não para demitir Marcus, não para fazer exigências, para oferecer a ele um emprego de verdade, gerente de prédio, salário integral, seguro de saúde, seguro dental, seguro de visão, 401k, uma carreira,
um futuro. Mas mais do que isso, ele ligou para Thomas, ligou diretamente para seu próprio filho. Podemos jantar? Não um jantar de trabalho, não um jantar onde eu trago clientes, apenas jantar, onde eu realmente ouço você, onde eu realmente passo tempo com você. Sinto muito mesmo. Podemos tentar de novo? Thomas disse que sim, mas com cuidado, hesitante, como se tivesse medo de que fosse uma armadilha, como se seu pai estivesse jogando algum tipo de jogo. Não era uma armadilha. Nos 4 meses seguintes, algo mudou dentro de Richard Ashford. Algo fundamental. Algo que mudou quem ele era em um nível básico. Ele começou a aprender os nomes das pessoas, realmente aprendê-los, anotá-los. O segurança que trabalhava no turno da noite. O nome dele era José. Ele tinha uma filha na faculdade. Richard perguntou sobre ela. Ele fez um acompanhamento na semana seguinte. Ele se lembrou. A mulher do RH cujo pai estava doente. O nome dela era Susan. Ela mencionou que seu pai tinha câncer. Richard organizou horários flexíveis para ela. Não como um favor, como a coisa certa a fazer. Ele aumentou o salário dela para que ela pudesse pagar a medicação do pai. Ele começou a notar coisas sobre as pessoas. Quando alguém parecia triste, ele perguntava se estava tudo bem. Quando alguém fazia um bom trabalho, ele reconhecia publicamente. Ele escrevia bilhetes. Bilhetes reais escritos à mão, não e-mails. Bilhetes reais em papel de verdade. Ele se tornou o tipo de pessoa que vê as pessoas, realmente as vê. Não como funcionários, não como ferramentas, como humanos. E Thomas começou a aparecer mais. Não porque precisava, porque queria, porque seu pai estava finalmente presente. Marcos também não era mais invisível. O cargo de gerente do prédio significava tudo. Seu filho teve seu próprio quarto. O aquecimento funcionava no inverno. A geladeira não parecia que estava morrendo. Darius podia ir em excursões escolares sem que Marcos tivesse que pular refeições para pagar por isso. Mas mais do que isso, Marcos era respeitado. Seu nome estava em uma porta. Marcus Washington, gerente do prédio. As pessoas pediam sua opinião. Sua experiência importava. Ele importava nas operações do prédio. E ele assistiu Richard Ashford aprender o que sempre soubera. Que o sucesso sem presença é apenas uma prisão cara. Que o dinheiro sem conexão não tem significado. Esse poder sem amor é vazio. 4 meses após aquele dia no escritório, Thomas veio ao prédio depois da escola. Seu rosto estava radiante, animado, feliz de uma forma que parecia real. Ele estava segurando um pedaço de papel. Suas mãos tremiam levemente, um esboço a lápis, detalhado, cuidadoso. Um desenho no qual ele havia passado tempo, um desenho que significava algo. 2 figuras caminhando juntas, de mãos dadas, realmente segurando as mãos. O tipo de segurar de mãos que significava algo. Que dizia sem palavras, você importa para mim. Um homem alto e um menino pequeno. O homem estava sorrindo. O menino estava sorrindo. Eles estavam se olhando. Na parte de baixo, escrito em letras cuidadosas, trêmulas, mas completamente sinceras. Meu pai, finalmente aqui. Ele entregou a Marcos. Obrigado por mostrar ao meu pai o que importa. Obrigado por ser um exemplo de como é um homem de verdade. Obrigado por ver as pessoas quando mais ninguém vê. Marcos segurou aquele desenho como se fosse feito de ouro. Porque era. Ele não conseguia falar. Ele apenas segurou. E Thomas o abraçou. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você pode construir um império. Você pode ter seu nome em prédios e seu rosto em revistas e o respeito de milhares de pessoas. Você pode ganhar mais dinheiro do que jamais poderia gastar. Você pode vencer todos os negócios. Você pode ser o cara de quem todos falam nas festas. Mas se você não está presente para as pessoas que te amam, se você não está realmente vendo as pessoas ao seu redor, se você não está notando os sonhos delas, ou lembrando os nomes delas, ou dedicando tempo para sorrir para elas, ou perguntar como elas estão, então você não tem nada.
Você é apenas uma pessoa muito bem-sucedida, muito rica, muito vazia. E a coisa mais triste é que tantos de nós estão escolhendo isso agora mesmo. Todos os dias. Acordamos e escolhemos isso. A pessoa mais poderosa em qualquer sala não é a mais rica. É aquela que vê as pessoas. Realmente as vê. Completamente as vê. Sem julgamento. Sem agenda. Apenas as vê. Richard Ashford tinha tudo. Um menino de 9 anos teve que lhe dizer que um homem sem nada tinha mais do que ele. Teve que deixar isso claro na frente de toda a sua empresa. Marcos não tinha nada. Mas ele era visível, presente, real. Ele sabia o nome de seu filho. Perguntou como foi seu dia. Ele aparecia, todos os dias. E no final, seu filho não desenhou uma imagem de um prédio. Ele desenhou uma imagem de seu pai segurando sua mão. Essa é a diferença inteira. Essa é toda a história. Não se trata de dinheiro, poder ou sucesso. Trata-se de ser o tipo de pessoa que seu filho desenha. Trata-se de estar presente o suficiente para que seu filho se lembre do seu rosto. Trata-se de escolher pessoas em vez de lucro. Agora, pergunte a si mesmo isso. Quem seu filho desenharia? Ele desenharia você segurando a mão dele? Ou ele desenharia você com o telefone no ouvido? Ele diria que você o vê? Ou ele teria que dizer a alguém que você não vê? Ele teria que dizer a um bilionário na frente de 20 pessoas que o homem empurrando o carrinho tem mais do que você? Porque aqui está o que acontece quando você ouve a verdade da boca do seu filho. Você não pode desouvir. Você não pode voltar a antes de saber. Uma vez que você entende que o homem sem nada vê você melhor do que você se vê, tudo muda. Marcos não precisou construir um império para criar seu filho da maneira certa. Ele apenas apareceu. Era tudo o que era necessário. Estar presente. Escolher ver seu filho. E isso, bem ali, é tudo. Esse é o império que realmente importa. Aquele onde seu filho sabe que você o vê. Onde eles sabem que importam para você. Onde eles não precisam dizer a um bilionário que seu pai finalmente está aqui. Porque eles já sabem disso. Porque você está lá. Essa é toda a história. Isso é o que ninguém pode comprar. E é por isso que as palavras de um menino de 9 anos ecoarão mais do que qualquer coisa que seu pai já construiu. Mais do que o prédio com seu nome. Mais do que os negócios que ele fez. Mais do que o império. Porque a verdade vive para sempre. E essa verdade é simples. Seu filho prefere ter você do que seu dinheiro. Seu filho prefere ter você presente do que você bem-sucedido. Seu filho prefere ter você do que qualquer outra coisa no mundo. E eles estão certos. Sempre estiveram certos. A questão é, você vai perceber isso antes que eles fiquem velhos o suficiente para parar de desenhar você? Ou você vai ser como Richard Ashford, descobrindo por meio de uma criança de 9 anos na frente de 20 pessoas que o homem empurrando o carrinho tem mais do que você jamais terá? A escolha é sua, mas o tempo está passando. E seu filho está observando, eles estão sempre observando, e eles veem tudo.